Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Nesta segunda parte, nesta segunda face da Comissão Executiva, vamos olhar para as eleições norte-americanas, que impactos é que podem ter em Portugal, obviamente, mas também num novo regime chinês que acabou por mudar durante esta semana. Joaquim, voltamos à conversa para esta questão, ou Ana Paula, aliás, seguindo a ordem que há pouco estávamos a seguir, o que é que poderá mudar em termos de políticas com Barack Obama, neste segundo mandato, com o desemprego a marcar, obviamente, níveis muito elevados para uma segunda reeleição de um presidente norte-americano, com um quantitative easing que já vai na terceira versão e que não está a dar grandes resultados e, obviamente, com agora mais um, digamos, parceiro, uma contraparte, que é a China, num crescendo de, obviamente, força internacional. Muito bem. Eu não vejo, acho que olho para isto numa perspectiva de continuidade. Não é? Seria muito diferente se o Rui me estivesse a perguntar se não tivesse ganho o Barack Obama, de certeza que teríamos aqui muito mais para discutir. Nas três questões que colocou, acho que é de facto uma perspectiva de continuidade. Eventualmente, agora Barack Obama tem outra experiência, o presidente Barack Obama tem outra experiência que não tinha antes, já não vai apanhar a economia como apanhou quando começou o primeiro mandato, e onde poderá, de facto, algumas políticas começarem a produzir mais resultados, mas a minha leitura é que, mesmo neste primeiro mandato, e as políticas que têm seguido, os resultados não foram tão maus. São maus em termos absolutos quando olhamos para os anos que o antecederam, para décadas em que, de facto, as coisas estavam a correr bem, face à crise que ocorreu e até, olhando em termos comparativos aquilo que aconteceu nos Estados Unidos de 2008 até hoje, face àquilo que aconteceu aqui na Europa, a leitura até é uma leitura positiva. Nós nunca conseguimos perceber o que é que seria, porque nunca, não é? Na economia nunca temos isso, o que é que seria se ele não tivesse seguido... Voltar atrás e repetir a situação, e não é um com laboratório. Outros atores, com outras políticas, não temos de facto isso. O que vemos é que os resultados não foram de facto positivos como gostaríamos, ou como eles gostariam que fossem, mas não foram tão negativos. E onde nós sentimos aqui uma situação de alguma estabilidade, com muito desemprego, de facto, e nos últimos dias, não é? Falaram-nos muito desses números, que nós até sentimos isso, aqueles que vão frequentemente aos Estados Unidos, sabemos que se já era assim, com um desemprego mais baixo, já se sentia algum desconforto social para nós europeus, quando vemos muito mais desigualdade, pelo menos em termos de rua, não é? E entre as várias classes sociais, de facto, o que se tem conseguido, se calhar, tem que ser visto relativamente a uma crise. Não se pode fazer o antes e o depois aqui, não é? Durante os anos mais recentes, mas face a uma crise, se calhar estarmos também a comparar com a crise de 29, também já não faz sentido, porque são outro tipo de condições, mas a verdade é que houve aqui alguma estabilidade. O Presidente terá que agora preocupar-se mais com essas questões, mas, mais uma vez, tem alguma dificuldade face à forma como as decisões são tomadas nos Estados Unidos. Relativamente à China também, que também foi uma das questões que colocou. Também aqui sinto, não só do lado dos Estados Unidos, como do lado da China, de onde eu consegui ler nos últimos dias sobre isso, que o que se sente é uma perspectiva de continuidade. Para os chineses, eventualmente, o que eles dizem é que nós já conhecemos o presidente Barack Obama, achei curioso deles referirem que, ao contrário do que acontecia há uns anos, nós desvalorizamos todo este discurso em tempo de eleições, porque já sabemos que eles fazem isto só para o jogo eleitoral, porque nós já conhecíamos o presidente Barack Obama e vamos tentar manter o relacionamento que tínhamos até aqui. O que eles falam, essencialmente, é que os homens de negócios querem, de facto, que esse relacionamento melhore. Em termos políticos, já sabemos que as questões são muito mais complicadas, porque há aqui o balanço entre as questões de negócio, de economia e as questões de democracia. Julgo que o presidente Barack Obama tem conseguido não hostilizar a China e sabendo nós, e não olhando no que é que o mundo foi, mas o que é que o mundo vai ser daqui, ou está a ser, para o ano, daqui a 5 anos, não vejo como é que os Estados Unidos, mesmo sendo a potência que é, pode sequer pensar em hostilizar a China.
tendo E em então, de conta o facto, que é a China diferença de hoje. discurso durante a campanha entre Barack Claro. Obama e Mitt Romney. Miguel, os Estados Unidos têm neste momento um problema muito grande, sobretudo a partir de dia 1 de janeiro de 2013, com aquilo que é o penhasco fiscal, o fiscal cliff. Barack Obama não foi capaz, ao longo destes 4 anos, de fazer grandes pontes, nomeadamente no Congresso, com o Partido Republicano. A questão agora é, vai ter de cortar fortemente na despesa, vai ter de aumentar impostos, a economia poderá não crescer aquilo que eventualmente seria desejável. Está também com um problema aqui Barack Obama e, obviamente, com o último mandato, em que aqui já não tem que ganhar eleições mais uma vez. É verdade, de facto, mas eu tenho esperança que a situação se inverta após as eleições. Barack Obama provavelmente não se esperaria que ganhasse, vencesse as eleições, e pelo menos que vencesse as eleições desta forma, porque de facto herdou uma situação complicada no primeiro mandato, herdou 2 guerras, herdou uma crise mundial sem precedentes há muitas décadas, enfrentou também outro tipo de desastres, como, por exemplo, o derrame petrolífero e, mais recentemente, até o furacão. E, portanto, a situação não foi fácil. Mas, de facto, venceu, embora em termos de votos as eleições tenham sido muitíssimo equilibradas. Depois, em número de votos para o colégio eleitoral, houve aqui uma margem bastante confortável. E, portanto, Barack Obama, desse ponto de vista, tem aqui um mandato, não digo reforçado, porque perdeu face à eleição anterior, mas se calhar face às expectativas que tinham sido criadas antes das eleições, tem aqui um mandato reforçado para poder tentar resolver os problemas que a América enfrenta a curtíssimo prazo e depois também a médio e longo prazo. Eu diria que, do ponto de vista da política externa, temos a questão do Médio Oriente, com o Irão à cabeça, naturalmente. Do ponto de vista da política interna, Barack Obama terá de enfrentar algum radicalismo da facção mais conservadora do Partido Republicano, o designado Tea Party, e depois também outras questões do ponto de vista social, como o casamento homossexual, o aborto, etc., que têm vindo, nós percebemos nestas eleições que tem havido, ou houve uma maior predisposição por parte dos americanos para discutir estes temas, mas depois, evidentemente, como o Rui referiu e muito bem, há aqui, digamos, a área core de resolução de problemas que se prende com a política económica. Aí à cabeça temos o fiscal cliff, como referiu. Se nada for feito, há aqui um aumento de impostos e uma redução de despesa quase automática. Há mais componentes, mas essencialmente estas duas que irão ou poderão fazer com que os Estados Unidos, em vez de crescerem no próximo ano, enfrentem uma recessão económica e, em vez de estarem a verificarem taxas de desemprego dos 7,5%, da casa dos 7,5%, enfrentarem taxas de desemprego na ordem dos 10%, como algumas, nomeadamente até agências de rating, já perspectivam. Agora, eu penso que após as eleições, o próprio Partido Republicano no Congresso estará mais disponível, digamos, para salvar este desenvolvimento económico do país nos próximos meses. Talvez também porque as próximas eleições estão muito longe. São muito longe. De facto, havia aqui uma pressão muito grande para forçar a eleição em Mitt Romney. Isso não foi conseguido. E, quer dizer, os congressistas americanos apercebem-se que, se não se chegar a um consenso, a situação do país poderá ser bastante delicada e creio que nem eles quererão essa situação. Mas depois também há aqui um problema mais de médio prazo que se prende com a questão da dívida pública. A dívida pública norte-americana já ultrapassou os 100% do PIB. Aliás, é muito curioso que a trajetória, se nós escolarmos a trajetória da dívida pública norte-americana e portuguesa, elas têm, digamos, um declive. Uma correlação muito grande. Exatamente, uma correlação interessante. E isso tem que ser resolvido. Nós lembramos muito bem do problema do teto do endividamento no verão passado, que suscitou até cortes de rating históricos aos Estados Unidos da América e, portanto, se esse problema também não for resolvido, naturalmente as agências de rating já sinalizaram uma nova redução de rating. O problema é o mesmo as casas decimais, que são um bocadinho diferentes entre os dois lados do Atlântico. Joaquim, nos 2 minutos que nos restam, uma questão. Assistimos a uma grande deslocalização da produção durante muitos anos dos Estados Unidos para a China, assistimos a uma grande compra da China, de dívida norte-americana por parte da China, e hoje assistimos a um facto curioso. Grande parte das empresas norte-americanas estão a repensar trazer a produção de novo para os Estados Unidos, e na China há uma classe média que coloca todos os anos 20 milhões de chineses e, obviamente, querem consumir, querem ter
ter aquilo que todos nós gostamos de ter, que é uma boa casa, um bom carro e poderem comer dignamente. Nós já aqui tínhamos referido isso, quer dizer, os custos de transporte devido ao aumento do preço do petróleo estão a fazer regressar um conjunto de indústrias onde isso tem um peso significativo aos Estados Unidos e, por outro lado, o crescimento da classe média permite vender toda a tecnologia americana e um conjunto de produtos e serviços que, de facto, os Estados Unidos continuam a ser líderes. Eu julgo que estas eleições também demonstraram, mais uma vez, que o centro do mundo continua a ser os Estados Unidos, a maneira como o mundo acompanhou estas eleições e a maneira como sabemos quem são os intervenientes, ao contrário de outras latitudes. Enfim, a China nem sequer tem eleições, portanto nós podemos acompanhar, mas se perguntarmos quem é o Ministro das Finanças chinês ou quem é o Presidente do Banco Central chinês, ninguém conhece. Portanto, eu julgo que isto demonstra, de facto, que os Estados Unidos continuam a ser o centro do país. O sistema político americano, nós não temos tempo aqui para falar nisso, mas eu julgo que tem lições muito interessantes para os Estados Unidos, a maneira como o sistema político equilibra o poder entre os grandes e os pequenos Estados, e daí deriva a tal confusão, para muita gente não ser uma eleição direta do Presidente, mas é isso que garante que o Iowa é mais importante do ponto de vista político do que a Califórnia, porque lá discute-se votos e na Califórnia Obama ganhava com 15% e no Texas Romney ganhava 15%. Julgo que Obama tem duas vantagens para esse segundo mandato. Não vai ser reeleito próxima vez e o vice-presidente também não creio que será candidato. Acho que o primeiro mandato de Obama... Embora haja aí um ponto de interrogação, se me permite, que tem a ver com a Secretária de Estado Sim, Hillary com Clinton. Hillary, mas pelo menos o vice-presidente não é, e portanto há aqui alguma margem de poder tomar algumas decisões. O Partido Republicano, enfim, vai andar em luta interna nos próximos tempos. Julgo que o primeiro mandato de Obama, para aqueles que acreditavam no Salvador, no novo Messias, foi uma desilusão. Felizmente Obama ganhou, porque imagino que Obama não teria ganho. Imagino-se que era Romney. Se calhar reabria Guantánamo. Se calhar começava a usar Predators para eliminar líderes talibãs no Afeganistão e voltávamos a ter déficits elevadíssimos. E, portanto, imagino que... Mas quem diz isso com ironia ou acredita mesmo no que está a dizer? Digo isso com ironia porque Obama não fechou Guantánamo. Quer dizer, Obama passou a usar Predators para eliminar líderes talibãs seletivamente. E, portanto, convinha que olhássemos para Obama para aquilo que ele é, um político pragmático que serve os interesses da sua nação, não é um salvador. E, portanto, aqueles que acreditaram há 4 anos, e parece que alguns continuam a acreditar que ele é um salvador, ele não é. Quer dizer, ele tem um conjunto de constrangimentos internos que fazem com que tenha um conjunto de atuações que são completamente diferentes dos discursos que fazem. E, portanto, eu julgo que, apesar de tudo, o segundo mandato será mais positivo que o primeiro. O primeiro foi claramente negativo, mas, quer dizer, ninguém espera. Quem espera que Obama salve o mundo, acho que está completamente equivocado. E alguém pode salvar os Estados Unidos neste momento, Joaquim? Eu acho que os próprios Estados Unidos tendem a salvar-se eles próprios. A capacidade daquele país para se reerguer, para inovar. Quer dizer, nos últimos 50 anos, os Estados Unidos estiveram, para o resto do mundo, sempre em crise. Quer dizer, nós olhamos para o discurso do final dos anos 70, com o Jimmy Carter, e a União Soviética é que estava a ganhar. A União Soviética é que ia controlar o mundo. E os Estados Unidos estavam em decadência, tinham perdido o Vietnã, estavam a passar por uma crise. E, de repente, em 10 anos, a União Soviética desapareceu. E, portanto, o próprio país tem uma dinâmica que lhe é dada por um conjunto de características e pelo facto de reunir pessoas que, de facto, ambicionam liberdade de subir na vida e vêm de todas as proveniências. É o único país onde os muçulmanos se sentem mais do país do que muçulmanos. Isso não acontece na França, não acontece na Inglaterra. Portanto, eu acho que é o próprio país que vai dar a volta por cima e vai continuar a ser o centro do mundo. E só para terminar, a posição geográfica continua a ser fundamental. Estar entre os dois oceanos continua a ser muito importante. Muito bem, fizemos este ponto de situação desta semana com muita atualidade. Joaquim Miranda Sarmento, Ana Paula Serra, Miguel Malaquias Pereira. É um prazer contar sempre com o vosso lúcido comentário. Fica por aqui a Comissão Executiva, que regressa na próxima segunda-feira.